Hoje nós iremos trazer também uma lição que não terá uma continuidade no próximo domingo. No próximo domingo a gente pretende começar uma série no Evangelho de João, tá? Então estou me preparando aí alguns dias e possivelmente domingo dá para a gente começar então uma série no Evangelho de João, dar uma estudada no Evangelho de João. Hoje vamos estudar Mateus capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Mateus 4, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, esse é o momento onde nós denominamos ou chamamos de Escola Bíblica Dominical. É o momento agora, Senhor, onde a tua igreja se dividiu em faixas etárias para estudar, Senhor, de uma maneira mais específica, direcionada à tua palavra. E agora, Senhor, eu te peço mais uma vez por cada professor que o Senhor nos abençoe nesta manhã, nos ilumine, nos capacite, nos ajude. Mas também, Senhor, te peço que abra o coração de cada um também de nós, meu Senhor. Que nosso coração esteja desejando a tua palavra, que nós possamos estar com a mente aberta para a tua palavra e que teu Santo Espírito esteja fazendo a tua obra por meio da tua palavra. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que eu percebi, um dos argumentos de aluno não tão bom, é o seguinte: você marca uma prova, marca uma avaliação, e você pede para que os alunos se preparem para a avaliação. E você faz a revisão do assunto para que eles façam uma boa avaliação e tirem uma nota boa. Geralmente, aqueles alunos que não tiram uma nota que gostariam de tirar, ou que precisariam tirar, o principal argumento deles, por que eles não se saíram bem na prova, é o seguinte: não caiu o que eu estudei. Aí eu ouvi muito isso, gente. Mas eu ouvi muito: professor, mas não caiu o que eu estudei. E eu ficava, mas não consigo entender, porque foi o que eu ensinei, foi o que eu expliquei, foi o que eu revisei. E ele disse que não caiu o que ele estudou. Eu tinha 2 alunos que, para serem ruins, eles tinham que melhorar muito. E aí, eram 2 figuras. Mas 2 figuraças, assim, que eles eram, quando eu digo ruins, eles não queriam estudar. Mas é aquela pessoa boa de se relacionar, e eu me dava muito bem com eles, inclusive um deles, não vou dizer o nome dele, porque senão ele está terminando negócio de, eu acho que é nutrição. E eu brincava com ele. Ele disse: professor, eu quero fazer na área médica, eu vou fazer a minha faculdade. Eu digo: eu não vou me consultar contigo nunca. Mas então, aí um dia, eles ficavam pedindo para sair da sala de aula.
e saíam, e não entravam, e ficavam. Eu digo, vou pegar vocês. Foi no dia da prova, eu falei o seguinte, para todo mundo, pode sentar de dupla e abrir o caderno e pode pesquisar. Vocês dois, Pedro e João, não era o nome deles não, tá? Um deles era Pedro, tá? Pedro e João, os dois separados, os dois sozinhos. Por que, professor? Uma pergunta, por quê? Cara de pau. Eles acharam graça, aí ficaram. Professor, vem cá. Professor, eles sabiam, já me conheciam, eles ficavam assim me alisando, que eles sabiam, né? Que, professor, deixa a gente fazer nós dois. Professor, o senhor é cristão, professor. Isso é ruim. Eu falei, Pedro, não adianta, que era matemática, né? Não adianta eu deixar vocês dois fazerem só. Juntar vocês dois e abrir o caderno, porque eu não quero humilhar vocês. Eu sabia que eles não sabiam nada, né? E matemática, física, essas áreas, ou você sabe com o caderno aberto, ou sabe com o caderno fechado, né? Não adianta, cara. Professor, eu digo, olha, não adianta. Eles insistiram tanto de que apostar. Se eu deixar vocês fazerem de dupla, se vocês conseguirem tirar 3 na prova, eu dou um tênis Nike para cada um. Agora, se vocês não tirarem, vocês vão me dar. Fechado, professor, fechado. Aí eu fiz. Eu sabia. Abri o caderno, terminou, todo mundo entregou. Aí chegaram e disseram, professor, eu acho que você vai ganhar 2 tênis Nike. Nunca ganhei. Nunca me pagaram sem vergonha. Mas então, o ponto, gente, é que eles não estudaram e naturalmente eles não sabiam nada do que tinha ali. Mas voltando à situação inicial, a reclamação deles era, não caiu o que eu estudei. Talvez na vida cristã, seja uma das dificuldades que alguns de nós enfrentamos. Por que temos dificuldade de estudar a Bíblia? De meditar na Bíblia, de ler a Bíblia? Porque talvez alguns de nós vai pensar mais ou menos assim, que nem um aluno não tão bom. Isso não vai fazer parte do meu dia a dia. Não vai cair nas minhas provas. Não vai ser necessário. Esse assunto não tem nenhum nexo, nenhuma conexão com a minha realidade. Mas não é isso, irmãos, que deveríamos pensar. E mais especificamente, esse assunto que nós acabamos de ler é um assunto que todos nós deveríamos estudar todo dia. Todo dia. Todo dia. Porque o assunto que nós vamos estudar nessa manhã fala sobre o que, meus irmãos? Tentação. E tentação, a menos que você já esteja glorificado, todos nós somos tentados todo dia. Então, ao estudar a tentação, você está se preparando para as provas que vai acontecer, ou que vão acontecer, que estão acontecendo na nossa vida. Então, estudar esse assunto é de suma importância. Eu até diria, irmãos, eu fiquei pensando, como pastor, é um assunto que nós estudamos pouco. Porque cai todo dia na vida da gente. Ou não é verdade, né? Todo dia nós somos tentados em diversas áreas, em diversas formas. Todo dia nós somos tentados. Por isso, precisamos estudar a tentação. Porque tentação é uma realidade da vida cristã. Todos cristãos são tentados. Por isso precisamos estudar, entender um pouco mais sobre esse assunto. O texto que nós acabamos de ler trata de uma tentação que Jesus Cristo sofreu. Esse texto é interessante em diversos aspectos, mas um deles, irmãos, é a impressão que eu tenho é que os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, eles sintetizam o ministério de Jesus, as suas tentações, basicamente nesse momento. É como que eles fizessem
um resumo de tudo que Jesus passou e eles resumissem aqui. É claro que a gente sabe que aqui foi um evento, foi um momento também. Mas aqui nós temos um assunto muito concentrado, porque foi Jesus Cristo que passou por isso daqui. E sendo registrado pelos 3 evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, João não registra a tentação de Jesus, a gente vai entender no próximo domingo, quando a gente começar a série de João, porque é muito importante para nós cristãos olharmos para o que Jesus sofreu de tentação e a gente extrair lições, aprendizado para o nosso dia a dia. Vamos olhar aqui nessa tentação, pelo menos 4 aspectos, 4 nuances diferentes sobre esse momento que Jesus Cristo enfrentou. O primeiro aspecto é a gente fazer um contraste ou uma comparação entre Jesus Cristo e Israel. Aqui no versículo 1 diz que Jesus Cristo foi ao deserto para ser tentado e ele jejuou nesse período 40 dias e 40 noites. Isso é muito interessante. Porque nós temos aqui como se Mateus estivesse fazendo uma comparação, um contraste entre a pessoa de Jesus e Israel. No Evangelho de João, no capítulo 15, a gente vê mais uma vez esse contraste sendo feito. Quando Jesus vai ensinar os discípulos a eles terem uma vida frutífera, no versículo 1 do capítulo 15, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Mas quando a gente olha todo o Antigo Testamento, todas as figuras de linguagem da videira se trata de Israel. É Israel que é a videira. Mas Jesus ali se coloca e diz: eu sou a videira verdadeira. E aqui parece que Mateus tem a mesma intenção de dizer assim: Jesus é o Israel verdadeiro. Por que, meus queridos, que eu lhes digo isso? Primeiro, pelas semelhanças. Tanto Israel como Jesus, eles passam um período da sua vida no Egito. Israel, quando é redimida, resgatada, liberta pelo Senhor da servidão, da escravidão no Egito, eles estão no Egito. Jesus Cristo, no início da sua vida, ele precisa, assim como Israel, se refugiar no Egito. Observe como esse detalhe é interessante. No capítulo 2 de Mateus, versículo 15, a última frase do verso, Mateus diz: do Egito chamei o meu filho. Essa é uma citação do livro de Oséias, capítulo 11. Quando a gente volta para Oséias 11, essa citação não se trata de Jesus, mas é uma citação a respeito de Israel. E aqui Mateus coloca essa citação aplicando-se a Jesus. Eu trouxe você do Egito, assim como trouxe Israel do Egito. Outras semelhanças entre Jesus e Israel. Israel tinha 12 tribos. Tinha não? Tem 12 tribos. Jesus Cristo teve 12 apóstolos. Então, há muitas semelhanças entre Jesus e Israel. Um outro detalhe importante dessa semelhança, ou dessa comparação entre Jesus e Israel, é onde os evangelistas situam a tentação de Jesus. Tanto Mateus, como Lucas e Marcos situam no tempo a tentação de Jesus logo depois do seu batismo. Pode olhar nesses 3 evangelhos que depois do batismo de Jesus, o Espírito o conduziu, o levou para o deserto para ser tentado. Israel também passa por esse período. A libertação, as manifestações de Deus no Egito. Deus tira Israel do Egito.
E antes que Israel chegue no deserto propriamente dito, ele tem que passar no meio, por dentro do Mar Vermelho. É como se ali fosse o batismo de Israel. Jesus é batizado e depois vem a tentação. Israel, antes de chegar no deserto, é preciso passar por dentro do mar. Passar pé enxuto, claro, mas muralhas de água de um lado e de outro, passa por baixo da água. Não que tivesse água aqui em cima, tá, gente? Mas então, há esse outro detalhe. E nós vemos aqui que essa comparação entre Jesus e Israel, nós temos, quando a gente olha para o Pentateuco, a gente olha e vê o fracasso de Israel nessa tentação. O quanto Israel caiu nas tentações, o tanto que Israel sofreu, foi disciplinada inúmeras vezes pelo Senhor, inclusive foi disciplinada por cair nas tentações, de ficar os 40 anos no deserto, foi disciplina de Deus, por causa de não terem superado, vencido as tentações. A semelhança é tão grande desse momento de Jesus com Israel, que uma das primeiras tentações para Israel no deserto é a falta de comida. A primeira área que Satanás tenta Jesus qual é? Comida. Então nós temos esse contraste, essa comparação entre Jesus e Israel. Mas só que Israel fracassa e Jesus triunfa. Jesus, ele na sua tentação, ele triunfa. Até o período, embora que Israel tenha sido 40 anos no deserto, mas há um simbolismo entre os 40 dias de Jesus também no deserto. Uma outra área que nós precisamos olhar sobre essa tentação de Jesus, irmãos, é as áreas que Jesus Cristo foi tentado. Nós temos aqui na tentação de Jesus 3 áreas que Jesus Cristo foi tentado. A primeira área nós encontramos no versículo 2 ao versículo 4, que diz: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Só mais um detalhe importante entre essa comparação entre Jesus e Israel: todas as respostas de Jesus a Satanás se encontram no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 6, Deuteronômio 8. Essa, por exemplo, é Deuteronômio, salvo engano, 8. Mas então, as áreas que Jesus Cristo foi tentado. A primeira área, meus irmãos, nós temos aqui então, que eu chamo, a maneira que eu chamo, são áreas de necessidades físicas. Jesus estava em jejum 40 dias e 40 noites. E Mateus e Lucas colocam que no final desse período, ou ao terminar esse período de 40 dias e 40 noites, Jesus Cristo teve fome. E o tentador, então, tenta Jesus exatamente ali aonde ele está tendo aquele momento de fraqueza. Ele está tendo fome. Meus irmãos, nós temos então aqui a primeira área que o diabo vai nos tentar. Nas nossas necessidades físicas, corporais, do nosso, a nossa carne. Áreas aonde o inimigo vai nos tentar. Paulo nos dá uma deixa interessante. Ele falando para casados, ele diz assim: Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, e não por muito tempo, para que Satanás não vos tente. Paulo entendia que essa área para o casamento, ou para um ser humano, digamos, quando eu digo normal, entenda, sexualmente saudável, se ele se privar por muito tempo, ele vai sentir o quê? Fome, necessidade.
Então, quando a gente diz para casais, fecha a porta, aqui só tem adultos, né? Abra as portas, tá? Um pro outro. Fecha, olha a carinha dela, como é que ela tá aqui, ó. Vá para sua sala, rapaz. Mas então, é uma necessidade. E a gente precisa entender que o ser humano tem suas necessidades físicas e elas precisam ser supridas. Então, a primeira área que Jesus foi tentado foi a área que eu chamo de necessidades físicas. A segunda área, irmãos, se encontra no versículo 5 ao 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A segunda área, meus irmãos, eu chamo de o cuidado de Deus na vida dos seus filhos. Essa tentação já não é necessariamente na área física, é na área espiritual. Satanás leva Jesus Cristo para o pináculo do templo e pede para Jesus Cristo pular, ou manda Jesus Cristo pular, sugere para Jesus Cristo pular, porque há um texto do Salmo 91, que é o que o Satanás está citando. Satanás conhece a Bíblia, viu? Está escrito. Ele vai ordenar os seus anjos para que te guardem. Mas o ponto aqui, irmão, nessa área de tentação, tem muito a ver com aquelas dúvidas que surgem na vida de cada cristão, talvez todo dia, talvez alguns dias, talvez de tempos em tempo, mais ou menos assim. Será que de fato Deus se importa comigo? Será que de fato Deus me ama? Se eu estou passando por isso, será que Deus se importa comigo? Será que eu sou importante? Será que eu sou precioso de fato aos olhos do Senhor? Será que Deus me ama mesmo? Será que a salvação de fato, quando a gente comete, não vou dizer você, porque isso acredito que passa no coração, na mente de todos nós, será que de fato Deus cuida de mim? Foi uma área que Jesus Cristo foi tentado e que eu e você também somos tentados. Infelizmente, nessa área, tem cristãos que nunca deixam de ser tentados nessa área. Nunca se sentem amados por Deus. Nunca se sentem que são valiosos, preciosos aos olhos do Senhor. Eles nunca se sentem filhos de Deus. Inclusive, se você olhar a frase de Satanás, ele sempre usa se tu és. A dúvida. Então a segunda área de tentação que Jesus passou é o cuidado de Deus na vida dos seus filhos. A terceira área de tentação que Jesus enfrentou se encontra nos versículos 8 a 11. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. A terceira área, eu chamo do nosso amor, do nosso vislumbre por esse mundo. Observe que não é uma área exatamente, não é uma necessidade física, não é uma necessidade espiritual, mas uma necessidade, digamos, de satisfação pessoal, de realização pessoal. Satanás mostra para Jesus os reinos do mundo. Irmãos, eu não quero e não vou perder tempo
com esse ponto que eu vou colocar agora. Esse, meus irmãos, é um dos textos que eu acho muito complicado o crente na política. Antes, quando eu li esse texto, Satanás fazendo essa proposta para Jesus, disse: Satanás é otário. Ora, de quem é esse mundo? É de Jesus. Ele é Deus. Ele criou. Como que Satanás faz uma proposta dessa para ele? Mas observe o que Satanás disse para Jesus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. No texto de Lucas, Satanás diz assim: isso me foi entregue. Os reinos deste mundo, a glória deste mundo foi entregue a Satanás. E há inúmeros outros textos no Antigo Testamento e no Novo Testamento que apontam que o príncipe deste mundo é Satanás. E aqui a gente percebe Satanás tendo essa autoridade, esse poder sobre este mundo. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que eu sou contra um cristão na política. O que eu estou dizendo é que se o cristão pretende entrar na política, ele precisa de muito cuidado, porque o reino deste mundo, a glória dele, não pertence a Jesus. Ele está no controle de Jesus, mas não pertence a ele. Foi entregue a Satanás. Mas a situação aqui, meus irmãos, é o mundo, o namoro, o vislumbre pelo mundo. Isso representa, irmãos, o ser humano e o seu desejo de satisfação pessoal. Isso não significa aqui que as pessoas que são tentadas nessa área é apenas pessoas que querem se tornar políticos, ou pessoas que querem se tornar famosas, ou pessoas que querem se tornar ricas. Não é isso. É possível a pessoa ser rica financeiramente, é possível a pessoa ser famosa e não se render a este mundo. O que a tentação aqui aponta é quando a pessoa, para alcançar ou quer ter essas coisas, ele coloca Deus em segundo plano. Foi o que Satanás propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrado você me adorar. E Jesus responde a Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Essa área, irmãos, eu diria que os nossos dias é mais forte essa tentação para nós sobre o mundo. Deixa eu dar um exemplo. Eu não quero, viu, minhas irmãs, não quero pegar no pé de vocês, não quero. Vou dar um exemplo desse tipo de tentação na vida das mulheres hoje. O que o mundo ensina para as mulheres hoje? Em linhas gerais: case quando tiver velha e tenha filhos quando tiver a idade de ser avó. É ou não é? É ou não é? E as irmãs em Cristo estão se rendendo ao mundo e não se rendem àquilo que Deus chamou elas para serem. É só um pequeno exemplo para a gente ver como o mundo nos ataca e como ele é cativante aos nossos olhos. O terceiro aspecto, meus irmãos, vamos abordar agora mais, tem muito mais a ver com o nosso dia a dia, é o que a tentação de Jesus nos ensina. Para nós, lidar com a tentação, o que ela nos ensina. A primeira coisa, irmãos, que é sempre muito difícil para a gente conceituar, é a diferença entre tentação e provação. Meditando nessa passagem, em outras passagens, no decorrer da minha vida cristã, e ouvindo também, é apenas um conceito meu, vocês são obrigados a concordarem comigo. Mas parece, meus irmãos, que a diferença que há entre tentação e provação
Depende só da ótica que a gente olha. Sempre que você e eu passamos por uma tentação, aos olhos de Deus é uma provação. E para Satanás é uma, ou ele está nos tentando. Então, para mim a diferença só é essa. Para Deus, ele está dando para nós uma provação. E Satanás está sendo usado para nos tentar para aquela específica situação. O segundo aspecto aqui, sobre o que Jesus nos ensina sobre tentação, é o momento que ela pode acontecer na vida da gente. O momento da tentação, ou os momentos que a gente passa, ou teria uma probabilidade muito grande de passarmos por momentos da tentação. Talvez a gente pense que o momento da tentação só vai acontecer na vida de uma pessoa quando ela está isolada, fria espiritualmente, sem as disciplinas básicas que ela precisaria ter, que ela precisa ter para ter uma vida cristã saudável. É somente nessa situação que a gente é tentado. E se a gente é tentado nessa situação, ou se a gente é tentado com frequência, nós somos levados a pensar que a gente é fraco. Somos tentados, né? Sou tão tentado e a gente é fraco. Quando a gente olha para essa passagem, nem sempre isso é verdadeiro. Jesus Cristo foi tentado no não vou dizer ápice, mas após o seu batismo. Jesus Cristo, Lucas diz, olhe comigo para Lucas capítulo 4, venha comigo rapidinho. Olha a linguagem de Lucas, no capítulo 4, versículo 1. O que é que Lucas diz sobre Jesus nesse momento? Lucas 4, 1. Lucas 4, 1. Acharam, amém? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, ou seja, do seu batismo, e foi o quê? Guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus foi guiado pelo Espírito. Naturalmente, não pecou. Mas Jesus foi levado ao deserto cheio do Espírito. Irmãos, é muito provável, e como acontece na vida de cristãos, em ápice da vida da gente cristã, que a gente está cheio do Espírito em momentos, digamos assim, como é que eu poderia dizer? De vitórias espirituais. E em momentos como esse, também o cristão pode ser tentado, ele vai ser tentado, e a probabilidade de ele ser tentado nesses momentos é significativa. Porque aquele que já está ali, né, jogado, o diabo diz, isso aqui já está entregue, já está quase morto. Preciso derrubar aqueles que estão ainda em pé. Então, Jesus Cristo foi tentado, irmãos, após o seu batismo, cheio do Espírito Santo. Um outro detalhe importante é que tanto Lucas como Mateus nos apontam um outro detalhe sobre tentação. Parece, irmãos, que há períodos da vida cristã onde somos mais tentados do que outros. Mateus diz que Jesus Cristo foi levado ao deserto e 40 dias. Marcos diz assim, Marcos resume essa passagem em 2 versículos. Marcos diz assim, ele estava com as feras e os anjos de Deus o serviam. Parece que há períodos na vida da gente onde nós somos mais tentados do que outros momentos. Lucas, no versículo 2, diz isso, capítulo 4, versículo 2, que aquele período foi intenso de tentação para Jesus. E no versículo 13, quando Lucas conclui o assunto, ele diz que
o diabo o deixou até momento oportuno. Ele voltaria para tentar Jesus de novo. Na vida da gente também é assim. A tentação vem, o diabo está ali tentando. E quando Deus nos dá a graça, ou a gente se alimenta da graça, como o apóstolo Pedro nos diz, e a gente vence a tentação, vem o período de alívio. Mas ela é tipo as 4 estações. Ela vai, mas ela vai voltar. E há período que precisa se preparar. Possivelmente Paulo, quando fala desse assunto, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz assim: lutai com toda a armadura de Deus, se prepare para o dia mau. É bem provável que Paulo se refira a áreas, a situações onde o cristão está sendo tentado, ele vai ser tentado. Um outro detalhe importante aqui dessa passagem, meus irmãos, é onde acontece a tentação. Aonde foi que aconteceu a tentação de Jesus? Onde é que ele estava? Ele estava com quem? Sozinho. Jesus foi tentado, nesse momento, no deserto. Ele estava sozinho. Aonde é que você e eu somos tentados? Aonde é? No nosso deserto. É quando nós estamos sozinhos. Gente, eu lembro que logo no início da minha vida cristã, eu estava em um dos cultos e eu veio pensamentos sobre a morte. Se eu morresse ali, naquele momento ali, junto com meus irmãos, gente, quando eu estou com vocês, eu não tenho muito medo da morte, não. Quando eu digo medo da morte, entendam, não estou falando que não é isso, estou falando daquele. Quando a gente está perto um dos outros, a probabilidade da gente ser tentado é menor, a nossa maneira de reagir é diferente, e o inimigo, geralmente, ele procura para tentar quando a gente está sozinho. E Jesus nos ensinou, inclusive, isso de maneira tão importante, que essa tentação aqui, irmãos, eu não julgo ter sido a mais forte tentação de Jesus. Porque ele estava sozinho. A que eu julgo a tentação mais forte de Jesus foi a tentação do Getsêmani. Que ele não quis ficar sozinho. Lembra que ele chamou dos seus 11 apóstolos, porque um já tinha debandado. Ele chamou 3, escolheu 3, Pedro, Tiago e João. Foi o que ele disse: fiquem comigo, não me deixe sozinho. Irmãos, mais uma vez eu preciso lhes falar. O propósito pelo qual Jesus instituiu, estabeleceu, fundou a sua igreja é para que você e eu nunca estejamos só. Mas deixa eu lhe dizer uma dura verdade. Alguns de nós frequentamos todos os cultos. Basicamente sempre estamos quando o prédio da igreja está aberto. Mas na realidade nós basicamente somos pessoas solitárias, sozinhas. Nós não temos intimidade, comunhão com outros irmãos. Deus não planejou isso para você e para mim. Deus não quer isso para a sua vida, não quer para a minha vida. Deus quer que você tenha pessoas que você possa contar, confiar sempre com essas pessoas perto de você. O deserto é o lugar que geralmente o inimigo ataca a gente. Foi assim com Jesus. E quarto, característica ou aspecto da tentação de Jesus. Vamos olhar agora como foi que Jesus Cristo venceu a tentação. Entenda que, por um lado, a gente pode pensar assim: Jesus Cristo venceu a tentação e ele nunca pecou porque ele é Deus. Isso é verdade. Por outro lado, nunca esqueça que Jesus também é homem da mesma forma que é Deus. E aqui existem princípios que Jesus Cristo nos ensina para cada um de nós olharmos para o que ele fez,
para a gente poder buscar fazer, para que a gente também seja mais e mais e mais resistente às tentações. Vamos lá então. O que Jesus Cristo fez para vencer a tentação? Primeiramente, nós temos que olhar para a preparação de Jesus para esse momento. Claro que Jesus Cristo sabia o que ele iria enfrentar. Aqui, os estudiosos, os teólogos colocam essa tentação de Jesus semelhante àquela situação que Adão viveu quando Adão caiu. Jesus, o segundo Adão, também triunfou, a despeito do primeiro Adão, que caiu, se dobrou diante de Satanás. Mas Jesus Cristo se preparou para esse momento. Ele se preparou. Aqui nós temos inúmeros indícios que ele se preparou porque ele jejuou. Ele se preparou porque ele tinha a Bíblia na cabeça. Ele se preparou para esse momento, como um lutador se prepara para uma luta. Eu emprestei acho que emprestei um livro para uma irmã aqui da igreja, e ela estava lendo, e uma das partes do livro, ela me contou que dizia assim, o escritor colocou uma comparação, você tem 2 cachorros, imagine, 2 pitbull, e no final da semana, no domingo, sei lá, um dia qualquer, você vai colocar aqueles 2 cachorros para lutarem um com o outro. E digamos que a gente fosse apostar qual dos 2 vai vencer a luta. Em quem você apostaria? Em qual dos cachorros? No branco ou no preto? A resposta é, irmãos, naquele, se a gente pudesse observar, que se alimentou melhor durante aqueles dias que precedem a luta. Naquele que foi melhor treinado. Se a gente fosse apostar em lutas hoje de MMA, os atletas, antes de terem uma luta, eles se preparam arduamente para aquela luta. Para poder chegar na luta com condições de vencer. Então Jesus Cristo, meus irmãos, se preparou para esse momento. Eu não sei o momento que eu vou ser tentado. Você não sabe o momento que você vai ser tentado. Mas você sabe e eu sei que nós vamos ser tentados. Tem que fazer o quê então? Se preparar. A segunda, antes de ir para a segunda, mas a gente percebe aqui Jesus, como eu falei, cheio do Espírito de Deus e cheio da palavra. Por isso que eu falo da preparação. Porque para estar cheio do Espírito Santo de Deus não é como hoje esses pregadores de Araque possam dizer, eu determino que você está cheio do Espírito. Não é assim. Quando nós vamos para a Bíblia e olhamos, e a Bíblia diz assim, estejais cheios do Espírito, há situações, há coisas, há princípios a serem seguidos. Então, Jesus Cristo preparou-se para esse momento. Uma segunda área que Jesus Cristo nos ensina, irmãos, é ter disciplina espirituais. É uma das coisas que a nossa sociedade ocidental, você, sofremos muito. Nós somos carentes de disciplina. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando foi que você já se preparou assim mentalmente para dizer assim, hoje eu não vou, durante o horário do culto, sair para ir no banheiro? Eu vou tomar água antes de começar o culto, só vou tomar no final. Pastor, mas isso é muito duro, pastor. Nós somos carentes de disciplina. Eu tive um pastor que ele ensinava sobre disciplina financeira. E ensina, e acredito ainda hoje, o seguinte, para ele tirar os 10% para guardar em poupança,
Teve períodos da vida dele que ele comia pão sem manteiga e café, tomava café sem leite com a família. A geladeira queimou e ele ficou com a geladeira queimada, porque não queria tirar disciplina. Eu não estou dizendo que eu acho que é certo isso, tá, gente? O que eu estou dizendo é que ele tem disciplina financeira. Só eu falar isso já me tremo todinho, gente. Comer um pão sem manteiga, estou me tremendo todinho. Mas ter disciplina. E acredite, irmãos, os homens de Deus da Bíblia, as mulheres de Deus da Bíblia, os homens de Deus de hoje, mulheres de Deus de hoje, que são pessoas que andam com Deus, são homens e mulheres que têm disciplina, e Jesus era um homem disciplinado, assim como o seu pai adotivo José o era. Por que eu sei disso, irmãos? Só faz jejum quem tem disciplina. Só tem vida de oração quem tem disciplina. Só tem meditação na palavra de Deus quem tem disciplina. E tudo isso a gente percebe nesse texto. Ou não percebe? Não é fácil, irmãos. A minha esposa, Vângela, ainda hoje conta de um jejum que eu fui fazer. A gente tinha pouco tempo de casado. E geralmente os meus jejuns que eu fazia era de 24 horas. E eu experimentei fazer um de 36 horas. Gente, quando foi, acho que 1 hora da manhã, eu levantei para ir no banheiro. E quando eu estava voltando do banheiro, eu já fiquei tonto. Eu acho que é aquilo mesmo, eu acho que foi isso, né? Forte como eu sou. E eu fiquei, né, mesmo deitado, e comecei a suar frio. E eu vou segurar até as 6 horas da manhã. E eu não consegui, acredite, eu não consegui dormir mais. E fiquei. Eu acho que umas 4h30, 5 horas da manhã, 5h30, a Vanessa que acordou com o barulho do liquidificador. Eu não aguentei. E eu fui pegando, gente, porque eu fui pegando pela cozinha, a aveia, eu não joguei a aveia, eu acho que eu botei a lata da aveia já tudo dentro. E fui jogando coisa dentro do liquidificador, porque eu precisava comer alguma coisa, porque senão eu achava que eu iria morrer. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui, Jesus não jejuou 36 horas ou 48. Quantas horas foi? Não sei quantas horas, mas quantos dias? 40 dias e 40 noites. Eu sei que ele é Deus. Nunca queira fazer isso, que você vai morrer. Mas o ponto aqui, irmãos, é a disciplina desse homem. E o que ele nos ensina. Ter disciplina, meus irmãos, é uma coisa importante. Irmãos, eu acho, às vezes fica assim, irmãos, a gente é tão vulnerável, a gente é tão fraco de disciplina, que a grande maioria da gente não consegue nem vir durante um mês todos os cultos. Como é que vamos vencer as nossas lutas do dia a dia, se nem para a igreja a gente consegue vir? Penúltima lição que Jesus nos ensina é a memorização das Escrituras. Vocês perceberam, irmãos, que Jesus Cristo derrotou Satanás por meio das Escrituras. E ele usou as Escrituras porque ele tinha ela na cabeça. Ele memorizou as Escrituras, ele decorou as Escrituras, ele sabia as Escrituras. E aqui eu quero só vos lembrar o que diz o Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando Satanás tentava Jesus, Jesus dizia, está escrito, está escrito, está escrito. E a última lição que Jesus nos dá para vencer a tentação é aquilo que o irmão dele, Tiago, diz assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Ah, meus irmãos, se nós conseguíssemos fazer isso, né? Sujeite-se a Deus. Observe, quando Satanás diz, manda que essas pedras se transformem em pães. O que Jesus disse? Está escrito, não só de pão viverá o homem. Pula lá de cima embaixo que os anjos vão te cuidar, vão te segurar, você não vai cair. Não tentarás o Senhor teu Deus. Se prostra diante de mim que eu te dou tudo isso.
Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Então Jesus sujeitou-se a Deus e resistiu, e ele fugiu de Jesus. Se Deus nos der a graça, irmãos, de conseguirmos implementar isso em nossa vida, o que vai acontecer conosco? O diabo vai fugir e nós iremos cada vez mais nos sujeitarmos a Deus. Nos sujeitarmos a Deus. Aprendeu um pouco mais? Amém?